A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal recapturaram os 2 fugitivos da penitenciária de Mossoró. Eles estavam em Marabá, no Pará. A fuga inédita de um presídio federal de segurança máxima foi há exatamente 50 dias. O grupo viajava em 3 carros. As equipes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal pararam o comboio por volta de 1 da tarde, quando os veículos estavam em uma ponte na BR-222 sobre o rio Tocantins, em Marabá, no Pará. Na hora, o carro da PF chegou a bater em um dos carros do comboio. A Polícia Federal prendeu as 6 pessoas do comboio: Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, os 2 fugitivos do Presídio Federal de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e 4 pessoas que estavam ajudando na fuga. Rogério e Deibson viajavam em carros diferentes. Os investigadores monitoraram o sinal dos celulares de Rogério e Deibson, que estavam a mais de 1.600 quilômetros de Mossoró. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que os presos tiveram a ajuda de uma facção criminosa ao longo da fuga e estavam tentando fugir do país. Foram coadjuvados por criminosos externos e tiveram, portanto, auxílio de seus comparsas e das organizações criminosas às quais eles pertenciam. Num primeiro momento, nós soubemos que alguns moradores, infelizmente, foram cooptados pelos criminosos ou pelo crime organizado, facilitando a fuga. Depois houve realmente a vinda de veículos que os transportaram, primeiro numa distância de 34 quilômetros, perto da cidade de Baraúna, e de lá procuraram se evadir para o exterior, inclusive com vários outros carros, enfim, carros equipados, carros modernos, estavam se preparando para sair do país. O ministro não informou para qual país os bandidos pretendiam ir. Rogério Mendonça e Deibson Nascimento são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e estavam na Penitenciária Federal de Mossoró desde setembro do ano passado. Eles tinham sido transferidos para Mossoró após participarem de uma rebelião em outro presídio de segurança máxima, o de Rio Branco, no Acre. Na rebelião morreram 5 detentos, 3 deles decapitados. Hoje, com o grupo, os policiais apreenderam 8 celulares, dinheiro, cartão bancário, documentos e um fuzil. Os 2 fugitivos estavam num verdadeiro comboio do crime. 3 carros foram apreendidos com vários celulares, com um fuzil, que é uma arma extremamente letal. Segundo a investigação da Polícia Federal, os bandidos fugiram do presídio de Mossoró e ficaram cerca de 1 mês escondidos na região, a maior parte na cidade de Baraúna, também no Rio Grande do Norte. De lá, possivelmente em 18 de março, percorreram mais 99 quilômetros e chegaram ao litoral pela cidade de Fortim, no Ceará. De Fortim, foram de barco pelo mar até se aproximarem da Ilha do Mosqueiro, no Pará, onde chegaram no dia 24 de março, de acordo com as investigações. De lá, seguiram para Belém, onde ficaram escondidos por alguns dias. Hoje cedo, saíram de Belém em direção a Marabá, onde foram abordados pela Polícia Federal. Lewandowski deu entrevista acompanhado do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e do secretário de Políticas Penais, André Garcia. O diretor da PF afirmou que a equipe avaliou o melhor momento para a abordagem. Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, fizemos abordagem, com um dos alvos com um fuzil ostensivamente sendo portado no momento da abordagem, mas que, frente à reação e à ação imediata das nossas equipes, não disparou, enfim, não teve nenhum incidente dessa gravidade e, portanto, concluímos o trabalho com sucesso, com a prisão das 6 pessoas envolvidas, dentre eles 2 fugitivos. 4 presos ficarão em Marabá e as autoridades vão mandar Rogério Mendonça e Deibson Nascimento de volta para a Penitenciária Federal de Mossoró. Eles ficaram em silêncio no depoimento hoje. O secretário de Políticas Penais disse que a segurança do presídio aumentou. O sistema penitenciário federal não é mais o mesmo desde a data do evento que ocorreu lá em Mossoró. De lá para cá, trocamos a iluminação, os problemas de iluminação, as câmeras foram adquiridas, estão sendo instaladas à medida que chegam dos fornecedores. São 10 mil câmeras que foram adquiridas já recentemente. Parte delas vão trocar e vão reforçar todo o parque de monitoramento das unidades que compõem o sistema penitenciário federal. Estamos determinados, como disse, desde o dia do evento,
que esse fato seja um fato irrepetível, que seja um fato que não vai acontecer mais no sistema penitenciário federal, porque o trabalho que está sendo feito está sendo feito nesse sentido. A Polícia Federal vai investigar a rede de apoio que ajudou na fuga dos bandidos. Ao Jornal Nacional, o diretor-geral da PF disse que agora começa uma nova etapa da investigação. Nós temos agora, portanto, que mapear toda essa rede de apoio que foi dado a esses criminosos e também conduzir o flagrante que foi feito também dentro do inquérito policial, com apreensão de armas, de celulares, enfim, que podem descortinar os passos seguintes que esse grupo criminoso pretendia dar. A operação de buscas chegou a mobilizar mais de 600 agentes de segurança. No dia da fuga, os bandidos invadiram uma casa a cerca de 10 quilômetros do presídio. Levaram roupas e outros itens pessoais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afastou o diretor da prisão. No dia seguinte, o governo anunciou medidas para aumentar o nível da segurança em todas as penitenciárias federais. Em uma coletiva, o ministro descreveu a fuga como de baixo custo e sem planejamento. Não imaginamos que tenha sido algo orquestrado de fora, algo que tenha sido arquitetado com muito dinheiro, com muito custo, com veículos aguardando, enfim, os fugitivos. As polícias federal e rodoviária federal enviaram forças especiais para auxiliar nas buscas. No dia 16, policiais encontraram pistas em uma área de mata, em um raio de 15 quilômetros do presídio. Pegadas que seriam dos fugitivos e peças de roupa usadas e furtadas por eles. Os fugitivos foram incluídos na lista de procurados da Interpol. No dia 18 de fevereiro, o Fantástico mostrou as falhas na segurança da penitenciária. O repórter Paulo Renato Soares teve acesso às 2 celas de onde eles escaparam. Uma das hipóteses da investigação é que os detentos tenham retirado pedaços de ferro das paredes da cela e usado como ferramenta para retirar a luminária. Olha só o espaço que eles conseguiram ao retirar a luminária. E como é pequeno, eles tiveram que aumentar um pouco o buraco ali para provavelmente poder conseguir passar a cabeça. Depois de chegar ao teto das celas, os presos tiveram apenas o trabalho de tirar uma das telhas de lugar e pular para o pátio. Essa é uma das poucas imagens da fuga, porque a maioria das câmeras de segurança não funcionava. A área externa estava cercada por um tapume de metal por causa de obras no presídio. Os detentos passaram pelo tapume e usaram um alicate deixado pelos operários da obra e cortaram a primeira parte da grade. Andaram mais alguns metros, abriram a passagem na segunda tela e fugiram. 8 dias após a fuga, a polícia prendeu 3 suspeitos de ajudar os fugitivos, 2 no Rio Grande do Norte e 1 no Ceará. Um dia depois, cerca de 100 agentes da Força Nacional chegaram a Mossoró para reforçar as buscas dos fugitivos. A polícia prendeu o irmão de um dos foragidos no Acre. No dia 24, a Polícia Federal encontrou uma casa que teria sido usada como esconderijo de 17 a 23 de fevereiro e anunciou recompensa de até R$30 mil por informações sobre os fugitivos. Um documento obtido pelo Jornal Nacional mostrou que um morador do Complexo do Alemão fez um depósito por Pix de R$5 mil para o dono da casa, que relatou ter entregue o dinheiro nas mãos dos fugitivos. O Complexo do Alemão, localizado na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, é dominado pela facção criminosa Comando Vermelho. O dono da casa foi preso no dia 26 de fevereiro, suspeito de ter escondido os foragidos. No dia 3 de março, a Força Tarefa faz um cerco em uma área rural de Baraúna, dia em que os fugitivos foram vistos pela última vez. Ainda no começo de março, a Polícia Federal prendeu em Fortaleza outro suspeito de ajudar os foragidos. Quase um mês após a fuga, a Polícia Federal divulgou imagens com simulações de possíveis aparências e disfarces deles. O ministro Ricardo Lewandowski esteve em Mossoró para acompanhar os trabalhos da Força Tarefa. Eles estão recebendo, sim, apoio externo. E essa é uma das razões pelas quais eles têm, digamos assim, escapado desse cerco que tem sido feito. Depois de um mês e meio, os 100 agentes da Força Nacional deixaram o Rio Grande do Norte.
Até as prisões de hoje, a última manifestação do Ministério da Justiça tinha sido na terça-feira passada. O Ministério concluiu que falhas nos procedimentos de segurança possibilitaram a fuga dos 2 condenados e que as investigações não encontraram indícios de corrupção dos funcionários no presídio de Mossoró. O Ministério da Justiça demitiu hoje o diretor da Penitenciária Federal de Mossoró, Humberto Alencar, que já estava afastado do cargo desde o dia seguinte à fuga.